na hora que veio aquela palavra, eu continuei orando um pouco, e eu lembrei que ano passado eu preguei, então algumas coisas estão voltando. Há 10 dias atrás eu preguei sobre os ciclos de Deus, que também havia pregado no ano passado, e hoje nós vamos falar sobre as distrações. Temos que tomar cuidado com as distrações. Então vamos abrir nossas Bíblias. Eu imprimi aqui em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, do 37 até o 39. Mateus 24, do 37 ao 39. Mateus 24 é o capítulo, um dos capítulos mais proféticos que tem em Mateus. Amém? Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina. Fala, sua rotina. De banquetes, festas e casamentos. Amém. Agora eu continuo. Até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Amém. Como eu disse, Mateus, o capítulo 24 de Mateus é a parte mais profética de todo o livro de Mateus. Outros, obviamente, se cumpriram profecias anteriores, mas esse apontando para o futuro, que são o dia de hoje, os dias de hoje que nós estamos vivendo. Então ele fala sobre arrebatamento, fala sobre o fim dos tempos e fala sobre a grande tribulação. E ele diz, é claro que o dia e a hora, ninguém sabe. Ele mesmo se ausentou, ele se absteve, melhor dizendo, de saber o dia e a hora, apesar de ser onisciente, né? Ele disse, essa parte cabe ao meu pai, eu vou deixar para ele. Ele sabe exatamente o dia e a hora. Então, até para que ninguém de nós colocasse datas. Mas o que ele deixou aqui? Ele deixou sinais que precisam ser observados. E um desses sinais é que ele diz sobre os dias de Noé antes do dilúvio. Ele diz assim, ó, quando o Filho do Homem voltar, ou seja, ele está falando, quando eu voltar, será como no tempo de Noé. O que aconteceu no tempo de Noé? A Bíblia diz que Noé era o pregoeiro da verdade. O mundo estava corrompido, ele era um homem justo e íntegro, foi salvo com a sua família, e a construção da arca, que durou 100 anos, cerca de 100 anos, foi o sinal para todos de que haveria um juízo de Deus, o juízo era iminente, e eles deveriam se converter dos seus maus caminhos. Mas eles estavam envolvidos em uma rotina, por isso que eu pedi para você repetir comigo. Havia uma rotina de banquetes, de festas e de casamentos. Essa era a rotina deles, mostrando que havia uma rotina de banquetes. Rotina é algo do cotidiano, mostra que aquele povo era um povo abastado, eles tinham fartura de tudo. Eu lembro quando, na época do seminário, ele passava uns apertos e no final de semana ia na casa dos irmãos, porque ficava o final de semana servindo nas igrejas, às vezes era um bairro distante, passava o dia inteiro. E o paraibano, eles têm algo assim de servir
a mesa deles é extremamente farta. É 2, 3, 4 tipos de carne, tudo em abundância. Eles diziam, ó, não repara que quase não tem nada. E aí chegava lá aquela mesa abastada, aquela mesa farta, era um banquete. Então diz o texto aqui que eles viviam em banquetes diários. Então nos leva a acreditar que eles tinham tudo com muita abundância. Além dos banquetes diários, eles tinham a rotina de festas também. Então, quase todo dia tinha uma balada, tinha alguma festa, aniversário de um, aniversário de outro. Chegava final de semana, tinha um casamento que durava 7 dias a festa. Essa era a rotina daquelas pessoas. Então, Jesus está nos dizendo o quê? Qual que era o grande problema daquelas pessoas? Que eles não perceberam até o dia que fechou a arca, veio o dilúvio e matou a todos. O grande problema daquela geração da época de Noé era as distrações do dia a dia. As distrações, elas tiram o foco. Eles tinham tudo aquilo, mas eles não tinham um propósito de vida. Faltava propósito na vida deles. Então, se faltar propósito na nossa vida, então nós também temos um grande problema. E esse texto falando assim nos remete ao dia atual, porque Jesus disse, olha, os dias que antecederem a vinda do Filho do Homem, ou seja, que antecederem o arrebatamento da noiva, será como nos dias de Noé. Muitos pensam que a volta de Jesus ela é muito distante, está muito longe. Por quê? Porque há 2.000 anos praticamente está falando, é breve, é logo, será daqui a pouco, veio em breve, Jesus disse. E naquela época também, imagine quanto tempo eles olharam aquele homem mais barbudo do que eu ali, construindo uma arca num lugar onde não havia um rio grande, vivia centenas de quilômetros do mar. Até então não havia caído uma gota de chuva sequer na face da terra, porque a plantação era irrigada pelo sereno, pelo orvalho. Então ele era o doido, ele era o maluco, e as pessoas então estavam envolvidas na sua rotina de banquetes, de festas e de casamentos, até o dia que Noé entrou na arca, a porta se fechou e todos eles morreram. Demorou 100 anos. Então, cada dia eles passavam, olha o maluco lá fazendo um barco longe do mar, longe do rio. O que ele vai fazer? Esse barco será a casa dele? Então, quando as pessoas ouvem um de nós pregando sobre a volta de Cristo, muitos também pensam desta maneira, mas não é assim. Agora, eu falei que o grande problema deles era a questão da distração. É pecado se divertir? Obviamente que não. Lazer é importante. Depois de um dia de trabalho, de um final de semana, alguma coisa, é importante o lazer, o entretenimento. Ele deve fazer parte da nossa vida. Mas nós devemos tomar o cuidado para que as distrações elas não tirem o foco do principal em nossas vidas. Eu fiz uma pesquisa aqui. Eu fiz uma busca sobre pesquisas e uma empresa chamada NordVPN sobre os hábitos digitais dos brasileiros. Essa pesquisa é atual, é de 2022, sobre os hábitos digitais. Esses dados, eles nos surpreendem. Essa empresa, ela fez essa pesquisa e diz que, de acordo com esses dados, a população brasileira passa, em média, 4 dias da semana conectada. Isso significa 197 dias do ano. Qual é a metade do ano? Oi? 182,5. Vamos botar no bissexto 183. Não é verdade? Então, mais da metade do ano, eu e você ficamos conectados. Agora,
Obviamente que nós precisamos estar conectados porque o mundo é digital. Mas a pergunta que vem à nossa mente: como nós estamos utilizando esse tempo em que nós passamos conectados? Porque as distrações, elas estão próximas. Nós devemos usar as redes sociais para evangelizar, para trabalhar, para muitas coisas. Dá para fazer, devemos usar. Mas como você está utilizando esse tempo que você fica conectado? É para distração ou é com o objetivo, com um foco? Essa é que é a grande questão. Mesma coisa, televisores e qualquer outros meios de entretenimento, o que nos conecta e tudo mais. Como eu já disse, o grande problema dos dias de Noé eram as distrações. Como eles tinham tudo em abundância, eles não tinham um propósito. Como nós vivemos muito tempo conectados, nós precisamos ter um foco, um propósito, não que ter uma distração ali conectada, uma distração não, um entretenimento online ou na rede TV, qualquer coisa, seja pecado. Mas a grande questão é o tempo. Porque se nós passamos a maior parte do nosso tempo em busca do entretenimento, distraídos apenas, nós estamos perdendo o alvo, perdendo o foco. Amados irmãos, quem não pegou, quem não assistiu, não teve no culto e nem assistiu a mensagem de 10 dias atrás sobre a questão dos ciclos de Deus, por favor assista, que eu quero falar algo aqui, e isso aqui é claro que eu estou supondo, e eu estou fazendo porque eu estou supondo isso, porque Jesus, ele disse para nós observarmos os sinais, e um dos sinais que ele disse claramente é dos dias de Noé. Será como nos dias de Noé. Ele acrescenta também sobre Sodoma, ele acrescenta também sobre outros fatos ali. Mas vamos lá para os dias de Noé, que eles tinham em abundância. Se confirmar o que eu e você, nós estamos orando, jejuando, desejando que aconteça nesse final do mês. Amados irmãos, nós vamos entrar num período, não será longo, por isso eu falei, assista a mensagem dos ciclos de Deus, que talvez eu esteja certo lá, não sou dono da razão, mas nós vamos entrar, se cumprindo o que nós estamos orando, nós vamos entrar num tempo de prosperidade sem precedentes no Brasil, e principalmente para a igreja brasileira, porque nós vamos entrar num avivamento do Senhor que é prometido. E a questão é, vindo tudo em abundância em nossas mãos, o que nós vamos fazer? Qual será o nosso foco? Porque nos dias de Noé, a população errou o foco. Eles se distraíram. Totalmente distraídos. E aí chegou o dia do juízo. Para nós não vem o dia do juízo, irmãos. Nós seremos arrebatados. Mas nós temos que ter no foco, tudo que Deus dá em nossas mãos, é para nós utilizarmos para a glória dEle, para o reino dEle, não é para o nosso bel prazer, para a nossa distração. Não estou dizendo que se você estiver se divertindo na hora que vier, que nós fomos arrebatados, você vai ficar, não, a menos que esteja no pecado. Mas você está andando em santidade, e se estiver distraído, o problema é que você não vai levar ninguém para apresentar os seus frutos para o Senhor, mas você será arrebatado, você vai junto com o Senhor. Então, se tudo isso se cumprir, e realmente nós entrarmos nesse tempo, veja, havia um tempo de abundância, um tempo de prosperidade, nem sei para eles prosperidade não era abastança, abundância mesmo, para nós é prosperidade porque entra tudo completo, que nós não vamos para o pecado, não é mesmo? Nós vamos edificar nossa família, nós vamos cuidar da família, mas nós temos que evangelizar, nós temos que levar pessoas a Cristo, utilizar os recursos que nós temos para
para evangelizar o mundo. Desde que eu me converti, não sei se foi ontem, quando foi a bispa estava falando no culto de quarta, que há mais de 30 anos ela ouve quando ela se converteu, eu tenho quase 30, que o Brasil é celeiro de missões, o Brasil é celeiro do mundo. Meus irmãos, mas nós não vamos produzir, o Brasil não vai produzir alimento físico somente para o planeta Terra, para a população. Nós, como brasileiros bem aceitos em todo o mundo, nós temos que levar o evangelho para todas as pessoas. Nós levamos café da manhã para moradores em situação de rua, precisa sim, mas se eu simplesmente entregar o café, o pão, aquilo só sacia a fome temporária. O que nós levamos? A palavra de Deus. Então, se vier o que nós estamos orando, nós vamos entrar num período como nós nunca vivemos antes, mas nós não podemos nos distrair. Não podemos nos distrair, temos que tomar cuidado. Não podemos nos distrair agora na reta final do que nós estamos vivendo até o final do mês. Temos que orar, temos que jejuar, temos que ganhar o outro, convencer aqueles que não votaram a irem votar, porque nós não podemos perder o foco. Mas o foco que o Senhor está nos dando é a sua palavra, é que se confirmando, final do mês, o que nós desejamos, nós vamos entrar na era mais próspera para a igreja, para o Brasil, mas ela precisa ter um foco, porque senão nós vamos nos distrair, vamos andar de banquete em banquete, de festa em festa, um ligando para o outro, a festa é onde? É tal lugar, e agora? É lá. Vem comer na minha casa, hoje matei um peru, matei um boi, matei tudo. Não é isso que Deus quer, amados irmãos. Deus quer que nós tenhamos foco. Então tome cuidado com as distrações. Tome cuidado com as distrações quando você estiver navegando na rede, porque é assim para entrar algo que é pecado, que vai te atrair, que vai engodar seus olhos. A Bíblia diz que o homem, Deus não tenta ninguém, mas cada um é tentado pela sua própria concupiscência, natureza pecaminosa, suas falhas, suas fraquezas. Então apareceu um vídeo, apareceu uma coisa ali, você tem que tomar cuidado para que você não fique naquilo. Quando navegar, quando assistir qualquer coisa, tenha foco. Tome cuidado com as distrações. Deus está nos chamando para uma época de avivamento, para um tempo sem igual, mas tudo isso é porque Ele vem buscar a sua noiva, Ele vem nos buscar. Por isso que diz em Amós 4,12, prepare-se, ó meu povo, para se encontrar comigo. Como que eu e você nos preparamos, andando em santidade, evangelizando, cumprindo com o nosso papel e não se distraindo, perdendo o foco em nossas vidas. Temos que ter foco definido, propósito definido, para que, tendo essa oportunidade, que eu creio que o Senhor nos dará, nós vamos levar o Evangelho para os 4 cantos do mundo. Porque o brasileiro é a única nacionalidade, a brasileira, que tem acesso e é bem quisto em qualquer nação do planeta. Deus não fez isso só porque para a gente se achar o cara, não. É para levar o Evangelho, tem um propósito. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te adorar na beleza da tua santidade. A tua igreja, eu creio, está orando como nunca orou antes, para que o mal não domine. É inevitável que venha perseguição, mas eu não quero ser o gatilho, ó Deus, com a minha negligência, para que a perseguição venha agora. Senhor amado, por isso nós oramos, ó Deus, para que o Senhor esteja intervindo, conscientizando, Pai querido, cada pessoa para votar corretamente, ó Deus, em quem segue os teus princípios, ó Deus. E que tenhamos foco, ó Deus querido, determinação, para não nos distrairmos no percurso, não somente neste mês, mas daquilo que está por vir, que eu creio, Deus, no avivamento do Senhor, porque a tua palavra diz que assim como as águas cobrem a terra, ó Deus querido, assim também a terra se encherá
do conhecimento do Senhor, Pai. Isso é avivamento, é a Tua igreja levando a Tua palavra, levando o Teu evangelho, Senhor, aonde quer que seja, Deus, para que nós possamos então, ó Deus, cumprir com o nosso propósito, em nome de Jesus, Senhor, que sejamos em alerta, em todo momento, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Bispa.